Alexandre estava sentado em frente ao computador, os olhos semicerrados enquanto tentava decifrar as linhas de código que pareciam se embaralhar diante dele. Era 3 da manhã. No quarto ao lado, Miguel começava a chorar novamente, e Alexandre sabia que em breve, Sofia também acordaria. Era como se os dois tivessem feito um pacto silencioso de se revezar nas noites, não dando aos pais um único momento de descanso. Ele salvou o arquivo, fechou a tampa do laptop e saiu para o corredor, já preparado para o conhecido ritual: balançar, trocar fraldas, tentar convencer o pequeno de que a noite era feita para dormir. Marina estava deitada na cama de costas com o corpo imóvel. O ritmo de sua respiração era pesado, e Alexandre reconhecia aquele padrão. Não era sono, mas um protesto silencioso. Ele passou por ela, pegou Miguel, que chorava como se o mundo estivesse contra ele, e começou a balançá-lo, murmurando uma canção sem sentido enquanto olhava pela janela para o jardim escuro e as poucas luzes das casas vizinhas. Uma semana atrás, Dona Olga havia ligado, perguntando como estavam as coisas. Alexandre, lembrando-se da frase dela sobre balas de festim, não pôde evitar um sorriso amargo enquanto contava sobre sua situação. Sua sogra era uma mulher de personalidade forte, com um jeito afiado, mas de coração generoso. Ela havia sugerido vir novamente, mas Marina recusou, dizendo que já havia atrapalhado os planos de férias deles o suficiente. Alexandre percebeu, entre as entrelinhas, que sua esposa estava desanimada, ressentida, e a presença da mãe só a lembrava de como tudo estava fora do lugar. Finalmente Miguel se aquietou, encostando-se ao peito do pai. Alexandre sentiu o pequeno corpo relaxar, a respiração do menino se tornando mais calma. Aquela era a única coisa que lhe trazia alívio nos últimos dias, saber que de alguma forma, ele era necessário, que havia algo que poderia ser consertado. Ele devolveu o filho ao berço e seguiu para a cozinha. Na mesa, uma xícara com café frio da noite anterior o aguardava. Ele se serviu de água, tomou um gole e olhou para o relógio. 3h20. Desde a partida de Dona Olga, uma atmosfera pesada havia se instalado na casa. Marina parecia ter se tornado uma estátua. Antes, quando ele contava uma piada, ela ao menos sorria. Agora, ela o olhava como se ele fosse invisível, como se estivesse atravessando um vidro. Na noite anterior, ele tentará fazer uma brincadeira sobre como havia se tornado um vigia noturno, e ela apenas respondeu com um sim, só sim. Sem risadas, sem tristeza, nada. Sofia estava em seus braços há 1 hora. Ela era mais exigente, precisava de movimento, de mudanças de posição. Alexandre caminhava pelo corredor, balançando a filha nos braços, enquanto refletia sobre como a vida era estranha. 7 anos atrás, ele e Marina pareciam um casal perfeito. Um apartamento aconchegante, um casamento recente, planos para o futuro. Tudo parecia claro e certo. Ele trabalhava arduamente enquanto ela se dedicava ao lar. Nos finais de semana, costumavam sair para explorar novos lugares. Mas então a gravidez chegou, seguida de uma dupla surpresa, gêmeos. E agora ali estava ele, pai de 2 crianças pequenas e marido de uma mulher que parecia desprezá-lo. Sofia finalmente adormeceu, e ele tentou voltar para a cama, mas sabia que seria uma tentativa em vão. As noites eram preenchidas por mamadas, trocas de fraldas e uma preocupação constante. Tudo isso parecia um ciclo interminável. As brigas diárias tornaram-se parte da rotina, como o café da manhã ou sono. Marina se irritava por qualquer coisa. Por que ele não lavava a louça? Por que as crianças estavam vestidas de tal maneira? Por que ele estava em lugares onde ela não estava? A voz dela se tornava cada vez mais aguda e cortante. Alexandre se esforçava, realmente se esforçava, mas cada palavra sua era recebida como uma ofensa pessoal. Então, algo quebrou definitivamente em Marina. Ela anunciou que voltaria a trabalhar. No início, Alexandre ficou feliz. Talvez isso trouxesse um novo sentido para ela, talvez a ajudasse a esquecer aquele ano infernal. Mas após um mês, ele percebeu que ela havia mudado. Vestindo ternos em vez de roupas de casa, com maquiagem impecável e atendendo ligações até tarde da noite, Marina voltava para casa com um brilho nos olhos que Alexandre não via há muito tempo. Contudo, quando estava fisicamente ao seu lado, ela parecia congelada.
A cordialidade gélida, a ausência de toques e o silêncio que pairava entre eles eram mais ensurdecedores do que gritos. Certa noite, ele pediu: "Vamos rápido em silêncio enquanto todos dormem." Sua voz não soava como um pedido, mas como um desespero. Marina olhou para ele com uma expressão de pena e nojo que o fez querer desaparecer. "Não", respondeu ela, virando-se para a parede. E depois, mais um não, e outro. Ele se conformou, deslocando sua cama para o canto do colchão, onde costumava dormir quando ela estava grávida. A decisão de se mudar para a casa de Dona Olga veio de forma surpreendentemente prática. A sogra fez a proposta. A casa dela era maior, com um quarto de verdade para as crianças. E o mais importante, haveria ajuda. Marina concordou sem entusiasmo, provavelmente pensando que assim teria menos trabalho em casa. Para ela, era um ponto positivo, para Alexandre, era uma salvação. Dona Olga era o tipo de mulher que simplesmente entendia tudo. Os dias se passaram, e a presença da sogra trouxe um alívio inesperado. Alexandre notou que, com a ajuda de Dona Olga, Marina parecia mais relaxada. Elas se entendiam, e isso fez com que a tensão em casa diminuísse um pouco. No entanto, Alexandre ainda sentia a distância emocional entre ele e Marina. As conversas eram superficiais e os olhares vazios. Ele se perguntava se alguma vez conseguiria recuperar a mulher que amava. Certa noite, enquanto observava Marina preparar o jantar, ele se lembrou de como ela costumava dançar na cozinha, rindo e cantando. Agora, ela se movia mecanicamente, como se estivesse cumprindo uma obrigação. Ele decidiu que precisava fazer algo. "Marina", começou ele, hesitante. "Podemos conversar um pouco depois que as crianças dormirem?" Ela olhou para ele, a expressão neutra, mas ele percebeu um leve brilho de curiosidade em seus olhos. "Claro", respondeu ela, sem muita emoção, mas Alexandre sentiu que era um pequeno passo. Depois de colocar os gêmeos na cama, ele se sentou à mesa da cozinha, esperando que ela se juntasse a ele. O silêncio era pesado, mas ele estava determinado a quebrá-lo. "Lembra-se de quando costumávamos sair para jantar? Ou de quando íamos à praia nos fins de semana?" Ele tentou trazer à tona memórias felizes, mas Marina apenas assentiu sem entusiasmo. "Eu sinto falta disso", ele confessou. "Sinto falta de nós." Ela olhou para ele, e por um momento Alexandre achou que poderia ver uma faísca de algo que havia se perdido. Mas logo a expressão dela se fechou novamente. "Alexandre, as coisas mudaram. Não somos mais os mesmos." Ele se sentiu desolado, mas não estava disposto a desistir. "Podemos mudar isso. Podemos tentar encontrar um caminho de volta." Marina suspirou, e ele percebeu que a conversa estava longe de terminar. A tensão ainda pairava no ar, mas havia uma pequena abertura, uma possibilidade de reconexão. Nos dias que se seguiram, Alexandre se esforçou para ser mais presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele começou a ajudar mais com as crianças, a participar das tarefas domésticas e a criar momentos para eles como casal, mesmo que pequenos. Marina, por sua vez, começou a responder a esses gestos. Às vezes, um sorriso surgia em seu rosto cansado, e ele se agarrava a esses momentos como se fossem tesouros. A vida ainda era desafiadora, mas havia uma nova esperança no ar. Alexandre sabia que o caminho seria longo, mas estava disposto a percorrê-lo. Ele queria recuperar o amor que um dia tiveram, e aos poucos começou a acreditar que talvez, apenas talvez, ainda houvesse uma chance. Alexandre se sentou à mesa da cozinha, observando a nota que estava sob uma xícara vazia de café. Ele a leu mais de uma vez, mesmo sabendo que as palavras eram diretas e claras. "Erro vinho. Vou para a casa da minha irmã, não me ligue." A mensagem o atingiu como um soco no estômago. As mãos tremiam enquanto ele amassava o papel, mas a dor que sentia não era a raiva de Marina. Era uma onda de lembranças. Ele se recordou da banheira, das mãos dela acariciando sua pele, do cheiro do cabelo dela enquanto ela se inclinava para perto. A imagem de Olga, a mãe de Marina, parada no corredor com um olhar que misturava arrependimento e desejo, o fez sentir um nó na garganta. Ele pressionou a nota contra o peito e se deixou cair em uma cadeira, incapaz de se mover. Os 4 anos seguintes passaram de forma estranha. Os advogados falavam, papéis eram assinados, e o divórcio foi formalizado.
As crianças, Max e Sofia, aceitaram a situação com uma calma surpreendente, talvez porque já tivessem percebido as fissuras na vida familiar antes mesmo de tudo desmoronar. Max e Sofia mudaram-se para um novo apartamento com Marina e seu chefe, que agora era mais do que um chefe, ele era o novo marido dela. Alexandre via as crianças aos fins de semana, e elas o tratavam com a cordialidade de um tio que conhecem, mas com quem não tem muita intimidade. Contudo, Olga não desapareceu da vida dele. Ela estava presente, e isso se tornava insuportável. Eles evitavam um ao outro na casa, trocando apenas palavras formais quando se encontravam. O olhar dela frequentemente desviava do dele, mas, em algumas ocasiões, ele conseguia captar um instante em que ela o observava, acreditando que ele não percebia. E naquele olhar havia tudo: desejo, dor, vergonha, esperança. Ele sentia isso e se sentia sufocado. Após 2 anos, Olga ofereceu ajuda para ele encontrar um novo apartamento. A proposta foi feita de forma educada e profissional. Alexandre aceitou, percebendo que sua presença na casa dela estava se tornando uma tortura para ambos. Ele se mudou para uma pequena kitnet, não muito longe, mas o suficiente para evitar encontros inesperados. A comunicação entre eles se tornou escassa, restrita a assuntos práticos, mas ele pensava nela constantemente. 4 anos eram tempo suficiente para refletir sobre muitas coisas. Alexandre compreendia que o que aconteceu na banheira não foi um erro. Era como se o destino tivesse batido à porta, e ele não tivesse respondido. Ele passou esses anos em um estado de sonolência, indo ao trabalho, cuidando das crianças, vivendo uma vida que não era a sua. Todos os dias ele se perguntava como seria simplesmente pegar suas coisas, ir atrás dela e dizer tudo o que sentia. Um dia ensolarado no Rio de Janeiro começou como qualquer outro. As crianças, Miguel e Sofia, estavam de férias na casa da avó, Dona Olga. Era um daqueles momentos em que eles pediam para ficar com ela, pois a avó sempre tinha algo interessante para oferecer, enquanto o pai, Alex, apenas os levava ao cinema ou a um café. Alex soube disso através de Marina, sua esposa, e algo dentro dele se quebrou. Se ele não agisse agora, talvez nunca tivesse a chance. Naquela noite decidiu comprar uma passagem de avião para a cidade onde Dona Olga morava, um lugar que ele sabia que precisava de mudanças. 4 horas de voo pareciam longas e curtas ao mesmo tempo. Ele se sentou na janela, observando as nuvens e repetindo em sua mente o que diria Olga. As palavras soavam banais enquanto ele as ensaiava, mas sabia que quando a visse, elas não seriam tão importantes. Chega de me esconder, pensou, fechando os olhos antes da aterrissagem. Ela era mais velha, mãe da ex-esposa, mas havia uma chama entre eles, algo que poderia ser um paraíso. Seu coração batia descontroladamente quando o avião começou a descer. Através da janela, ele viu a terra, a vegetação, as casas. Ela estava lá em algum lugar. Talvez não o estivesse esperando, talvez já o tivesse esquecido, mas ele sabia a verdade. Ela ainda se lembrava dele. A saída do avião parecia uma eternidade. Alex caminhava pelo aeroporto, puxando sua pequena mala como se estivesse em um sonho. O saguão estava lotado de pessoas, e ele não a viu de imediato. Mas então lá estava ela, encostada em uma parede, braços cruzados com os cabelos mais longos do que antes, o rosto marcado pelo tempo, mas ainda tão bonito quanto em suas lembranças. Seus olhares se encontraram, e a distância entre eles desapareceu em um instante. Alex deu um passo à frente, depois outro, e então começou a correr. Quando a abraçou, ela suspirou em seu ombro, e suas mãos apertaram suas costas com tanta força que ele sentiu dor. Desculpe por ter esperado tanto, sussurrou ele em seus cabelos. Ela não respondeu. Apenas o segurou, e seu silêncio era mais alto do que qualquer palavra. 4 anos se tornaram nada naquele momento. A vergonha, a dor, a separação, tudo isso ficou para trás. Restou apenas o que sempre esteve presente, a chama que nunca se apagou, o paraíso que poderiam encontrar juntos. Ele a soltou do abraço, olhou em seus olhos e a beijou ali mesmo, no aeroporto, sem se importar com as pessoas ao redor, sem pensar no que era certo ou errado. A vida finalmente começava. O coração de Alex pulsava acelerado enquanto o avião se aproximava do solo.
Através da janela, ele observava a paisagem brasileira se desenrolar, a vegetação exuberante, as casas coloridas, e a sensação de que algo grandioso o aguardava. Ela estava lá em algum lugar, e ele sabia que, apesar do tempo e da distância, ela ainda se lembrava dele. A saída do avião parecia uma eternidade, mas finalmente ele estava no Brasil, pronto para reencontrar o amor que nunca deixou seu coração. Ao caminhar pelo saguão do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, Alex puxava sua mala com uma mistura de ansiedade e esperança. O lugar estava repleto de pessoas, mas seu olhar estava fixo em um único ponto. E então, como se o universo tivesse conspirado, ele a viu. Ela estava encostada em uma parede, braços cruzados, com os cabelos mais longos e soltos, o rosto marcado pelo tempo, mas ainda tão bonito quanto em suas lembranças. Era Clara, a mulher que havia habitado seus pensamentos por todos aqueles anos. Seus olhares se cruzaram, e em um instante, a distância que os separava parecia evaporar. Alex deu um passo à frente, depois outro, até que não conseguiu mais conter a emoção e começou a correr. Ao abraçá-la, sentiu o calor do corpo dela, e Clara suspirou em seu ombro, apertando-o com tanta força que ele quase sentiu dor. Era como se o tempo não tivesse passado, como se os 4 anos de separação não fossem nada. Desculpe por ter esperado tanto, sussurrou ele, enterrando o rosto nos cabelos dela. Clara não respondeu, mas seu silêncio falava mais do que 1000 palavras. Ela o segurou firme, e naquele abraço toda a vergonha, a dor e a separação se dissiparam. O que restou foi a chama que nunca se apagou, um paraíso que eles poderiam redescobrir juntos. Alex a soltou do abraço, olhou profundamente em seus olhos e, sem pensar 2 vezes, a beijou ali mesmo, no aeroporto. O beijo era intenso, carregado de saudade e promessas. As pessoas ao redor pareciam desaparecer, e naquele momento nada mais importava. A vida finalmente começava para eles. Depois do beijo, Clara sorriu timidamente e Alex notou como seus olhos brilhavam. Você está diferente, disse ela com um toque de brincadeira na voz. Mas ainda é o mesmo idiota que eu conheci. Idiota! Eu diria que sou um romântico incurável, respondeu ele, piscando. E você continua sendo a mulher mais linda que já conheci. Clara riu, e o som era como música para os ouvidos dele. Vamos sair daqui? Tem um lugar perfeito para nós. Eles saíram do aeroporto juntos, e o calor do dia os envolveu. O cheiro de comida de rua e o barulho da cidade criavam uma atmosfera vibrante. Alex sentia que cada passo que davam juntos era um passo em direção a um futuro que eles haviam deixado para trás, mas que agora parecia ao alcance das mãos. Clara o levou a um pequeno restaurante em Vila Madalena, conhecido por suas deliciosas empanadas e caipirinhas refrescantes. O lugar estava cheio de vida, com música ao vivo e risadas ecoando por todo o ambiente. Eles se sentaram em uma mesa ao ar livre, sob a sombra de uma árvore frondosa. Você se lembra da última vez que estivemos juntos aqui? Perguntou Clara, olhando para ele com um sorriso nostálgico. Como poderia esquecer? Foi uma das melhores noites da minha vida, respondeu Alex, lembrando-se da conversa animada e das promessas feitas sob as estrelas. Eu ainda guardo aquela foto que tiramos juntos, disse ela, puxando o celular da bolsa. Olha só como éramos jovens e despreocupados. Alex olhou para a tela e viu a imagem deles sorrindo, com os rostos iluminados pela luz da lua. Éramos tão ingênuos, comentou, mas a verdade era que ele ainda se sentia daquela forma quando estava perto dela. Ingênuos, mas felizes, Clara acrescentou, seus olhos brilhando. E quem sabe podemos encontrar essa felicidade novamente. O clima entre eles estava carregado de expectativa. E Alex percebeu que a conexão que tinham era mais forte do que qualquer obstáculo que a vida pudesse ter colocado em seu caminho. Eles conversaram, riram e relembraram momentos do passado, enquanto o tempo parecia voar. A cada palavra, a cada riso, a chama entre eles se tornava mais intensa, e Alex sabia que estava exatamente onde deveria estar, algum lugar, e ele sabia que apesar do tempo e da distância, ela ainda se lembrava dele. A saída do avião parecia uma eternidade, mas finalmente ele estava no Brasil, pronto para reencontrar o amor que nunca deixou seu coração. O aroma do café fresco que permeava o ar do aeroporto o envolvia, trazendo lembranças de momentos passados.
enquanto seu coração pulsava com uma mistura de ansiedade e esperança. Ao caminhar pelo saguão do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, Alex puxava sua mala com um aperto no peito. O lugar estava repleto de pessoas apressadas, algumas falando ao telefone, outras se abraçando, mas seu olhar estava fixo em um único ponto. E então, como se o universo tivesse conspirado, ele a viu. Ela estava encostada em uma parede, braços cruzados, com os cabelos mais longos e soltos, o rosto marcado pelo tempo, mas ainda tão bonito quanto em suas lembranças. Era Clara, a mulher que havia habitado seus pensamentos por todos aqueles anos. Seus olhares se cruzaram, e em um instante, a distância que os separava parecia evaporar. Alex deu um passo à frente, depois outro, até que não conseguiu mais conter a emoção e começou a correr. Ao abraçá-la, sentiu o calor do corpo dela, e Clara suspirou em seu ombro, apertando-o com tanta força que ele quase sentiu dor. Era como se o tempo não tivesse passado, como se os 4 anos de separação não fossem nada. Ele se lembrou de todas as noites em que sonhou com aquele momento, e agora, ali, era real. Desculpe por ter esperado tanto, sussurrou ele, enterrando o rosto nos cabelos dela, sentindo o cheiro familiar que sempre o acalmava. Clara não respondeu, mas seu silêncio falava mais do que 1000 palavras. Ela o segurou firme, e naquele abraço toda a vergonha, a dor e a separação se dissiparam. O que restou foi a chama que nunca se apagou, um paraíso que eles poderiam redescobrir juntos. Alex a soltou do abraço, olhou profundamente em seus olhos e, sem pensar 2 vezes, a beijou ali mesmo, no aeroporto. O beijo era intenso, carregado de saudade e promessas. As pessoas ao redor pareciam desaparecer, e naquele momento nada mais importava. A vida finalmente começava para eles. Ele se lembrou de como, em cada carta que escrevera durante aqueles anos, sempre imaginou esse beijo. Depois do beijo, Clara sorriu timidamente, e Alex notou como seus olhos brilhavam, refletindo a luz do sol que entrava pelas janelas do saguão. Você está diferente, disse ela com um toque de brincadeira na voz, enquanto um leve rubor subia por suas bochechas. Mas ainda é o mesmo idiota que eu conheci. Idiota! Eu diria que sou um romântico incurável, respondeu ele, piscando e tentando esconder a emoção que ainda o dominava. E você continua sendo a mulher mais linda que já conheci. Clara riu, e o som era como música para os ouvidos dele, ecoando em seu coração. Vamos sair daqui? Tem um lugar perfeito para nós. A proposta dela soou como um convite para um novo começo, e ele não hesitou em aceitar. Eles saíram do aeroporto juntos, e o calor do dia os envolveu como um abraço acolhedor. O cheiro de comida de rua e o barulho da cidade criavam uma atmosfera vibrante, cheia de vida e possibilidades. Alex sentia que cada passo que davam juntos era um passo em direção a um futuro que eles haviam deixado para trás, mas que agora parecia ao alcance das mãos. Clara o levou a um pequeno restaurante em Vila Madalena, conhecido por suas deliciosas empanadas e caipirinhas refrescantes. O lugar estava cheio de vida, com música ao vivo e risadas ecoando por todo o ambiente, criando uma sinfonia de alegria. Eles se sentaram em uma mesa ao ar livre, sob a sombra de uma árvore frondosa, e Alex se deixou levar pela sensação de estar exatamente onde deveria estar. Você se lembra da última vez que estivemos juntos aqui? Perguntou Clara, olhando para ele com um sorriso nostálgico, seus olhos brilhando com a lembrança. Como poderia esquecer? Foi uma das melhores noites da minha vida, respondeu Alex, lembrando-se da conversa animada e das promessas feitas sob as estrelas, quando o mundo parecia pequeno e cheio de possibilidades. Eu ainda guardo aquela foto que tiramos juntos, disse ela, puxando o celular da bolsa com um brilho travesso nos olhos. Olha só como éramos jovens e despreocupados. Ela deslizou o dedo pela tela e mostrou a imagem deles sorrindo, com os rostos iluminados pela luz da lua. Éramos tão ingênuos, comentou Alex, mas a verdade era que ele ainda se sentia daquela forma quando estava perto dela, como se o tempo não tivesse passado. Ingênuos, mas felizes, Clara acrescentou, seus olhos brilhando com uma esperança renovada. E quem sabe podemos encontrar essa felicidade novamente. As palavras dela pairaram no ar, carregadas de significado. O clima entre eles estava carregado de expectativa,
E Alex percebeu que a conexão que tinham era mais forte do que qualquer obstáculo que a vida pudesse ter colocado em seu caminho. Eles conversaram, riram e relembraram momentos do passado, enquanto o tempo parecia voar. A cada palavra, a cada riso, a chama entre eles se tornava mais intensa, e Alex sabia que estava exatamente onde deveria estar, pronto para